Pague a minha taxa ou saia da minha casa, meu irmão gritou, então eu lhe entreguei um envelope. A sala ficou em silêncio. Tudo bem, Reddit, meu irmão mais velho Eric gritou isso para mim durante o jantar de domingo, enquanto nossos pais balançavam a cabeça em concordância, mas havia uma coisa que nenhum deles sabia. Deixe-me descrever a cena. Eu sou Danny, 30 anos, homem, eletricista sindicalizado ganhando 95 mil. Eric tem 33 anos. Meu irmão mais velho trabalha em algum emprego sem sentido, coordenador sênior de projetos, ganhando 52 mil para organizar e-mails numa firma de consultoria de nível médio. Mora em casa, contribui com 0 para as despesas da casa, mas de alguma forma se autoproclamou senhor da mansão. Mamãe e papai o tratam como se ele estivesse dirigindo uma empresa da Fortune 500, enquanto eu sou a decepção porque não fui para a faculdade e trabalho com as mãos em vez de empurrar pixels. Eu voltei a morar em casa há 2 anos, depois que meu noivado implodiu. Peguei minha noiva trocando mensagens com o ex dela sobre como ela tinha se conformado comigo porque eu era estável, mas entediante. Deixei para ela o anel e o contrato do apartamento, achei que ficaria na casa da família para economizar dinheiro e ajudar com as contas, já que a pensão do papai não cobria muito. Foi o maior erro da minha vida. Desde o primeiro dia, Eric se colocou como filho responsável, generosamente permitindo que seu irmãozinho fracassado ficasse em seu espaço. Tudo virou uma disputa de poder, onde eu estacionava meu caminhão de trabalho, quais prateleiras eu podia usar na garagem, quanto tempo podiam durar meus banhos. Mas Eric não era apenas territorial, ele tinha transformado a manipulação em uma arte, e nossos pais engoliam aquilo como doce. Ele fazia comentários úteis sobre o meu período de transição e como eu precisava de estrutura e limites para me reerguer. Mamãe balançava a cabeça e dizia coisas como Eric está sendo tão maduro sobre essa situação, enquanto ele fazia da minha vida um inferno. Minhas roupas de trabalho desapareciam da secadora e depois apareciam amassadas em armários aleatórios. Meu despertador misteriosamente se reiniciava, me fazendo chegar atrasado ao trabalho. Ferramentas sumiam do meu kit e depois Eric as encontrava em lugares estranhos, com aquela cara preocupada, como se eu estivesse perdendo a sanidade. O verdadeiro gênio era como ele enquadrava tudo como preocupação com o meu bem-estar. Danny parece realmente disperso ultimamente. Quando eu o confrontava diretamente, ele fazia aquela expressão magoada e dizia algo como só estou tentando ajudar, não precisa ficar na defensiva, e em seguida ia direto falar com mamãe e papai, com seu ato de irmão ferido. Não sei o que há de errado com Danny. Ele está tão zangado o tempo todo, estou preocupado com ele. Isso me fazia questionar a minha própria sanidade, enquanto ele se pintava como o irmão mais velho atencioso. Mas sua obra-prima foi a situação da garagem. Eu guardava cerca de 40 mil dólares em equipamentos elétricos especializados lá, medidores que detectam tensão ativa, equipamentos de segurança classificados para trabalho industrial, ferramentas de emergência que pesam 150 quilos e custam mais do que o carro de Eric. Eric decidiu que precisava desse espaço para uma academia em casa, que ele usou exatamente uma vez. Ele sabia que meu equipamento era crítico para chamados de emergência, sabia que eu não poderia armazenar esse material em outro lugar sem adicionar 40 minutos ao meu tempo de resposta. Ele estava deliberadamente tentando atrapalhar a minha capacidade de ganhar a vida. A reunião de família foi puro teatro. Eric tinha feito a lição de casa, treinado mamãe e papai em todos os pontos de discussão certos sobre contribuição justa e responsabilidade compartilhada. Danny está morando aqui sem pagar aluguel há 2 anos, Eric disse olhando ao redor da mesa, enquanto eu cubro utilidades, mantimentos e manutenção. Isso não é sustentável. Mamãe entrou em cena exatamente no momento certo. Eric tem sido tão generoso com seu tempo e dinheiro, é justo que todos contribuam. Papai balançou a cabeça e disse, filho, você tem 30 anos, está na hora de começar a agir como um adulto. A taxa da garagem foi a solução brilhante de Eric, 800 dólares por mês ou encontrar outro lugar para guardar meu equipamento de hobby. 800 dólares! Eu olhei para minha família, que concordava com esse esquema de extorsão, e senti algo frio se instalar no meu peito. Foi nesse momento que percebi que Eric tinha declarado guerra à pessoa errada. Vou pensar sobre isso, eu disse. Ele sorriu como se já tivesse vencido. Ótimo, o primeiro pagamento vence na próxima sexta-feira, vou te mandar meu Venmo. Aquele sorriso ia lhe custar tudo. O que minha família não sabia era que eu já os tinha salvado uma vez antes. 8 anos atrás, em 2016, o negócio de importação do papai entrou em colapso quando seu principal fornecedor foi pego vendendo eletrônicos falsificados. 30 anos construindo relacionamentos, destruídos da noite para o dia. Os processos vieram rápidos e brutais, as taxas legais corroeram suas economias como ácido através do aço.
Eu tinha 22 anos, recém-saído do meu aprendizado, ganhando um bom dinheiro, mas nada espetacular. Consegui economizar cerca de US$ 85.000 morando num estúdio que cheirava a chulé e dirigindo um caminhão mantido com fita adesiva e oração. Encontrei papai uma noite na mesa da cozinha, cercado por avisos de execução hipotecária, meu velho chorando sobre documentos bancários. Eles precisavam de US$ 95.000 para colocar a hipoteca em dia, tinham 3 semanas antes do leilão. Eu poderia ter usado aquele dinheiro para o meu próprio lugar, o meu futuro, mas em vez disso vi meu pai desmoronar e fiz uma escolha que definiria a próxima década. Meu amigo Hunter trabalha com direito imobiliário comercial, cara inteligente, conhece todos os ângulos. Expliquei a situação e ele ficou com aquela expressão, meio impressionado, meio preocupado. Dani, você tem certeza disso? Esse é o seu futuro inteiro que você está colocando em jogo. É família, Hunter. Então montamos tudo legalmente, criamos uma LLC chamada Redwood Holdings. Comprei a casa em leilão por US$ 92.000, cerca de 15 mil abaixo do mercado porque o bairro ainda se recuperava de 2008. Então a arrendei de volta para meus pais exatamente pelo que eles podiam pagar, 1.200 por mês. Disse a eles que algum investidor a tinha comprado e estava oferecendo um negócio especial porque gostava de famílias trabalhadoras. Mamãe chorou de alívio, papai apertou minha mão e disse que eu era um bom filho por ajudá-los a encontrar um senhorio tão generoso. Eles nunca questionaram, estavam gratos demais, envergonhados demais, desesperados demais para investigar mais a fundo. Durante 8 anos fui o senhorio secreto deles, cada pagamento de imposto sobre a propriedade, cada grande reparo, cada sinistro de seguro, tudo minha responsabilidade, meu dinheiro. Os 1.200 que eles pagavam cobriam talvez metade dos meus custos reais. Eric voltou a morar em casa logo após a faculdade e imediatamente começou a agir como se fosse o dono do lugar. Mamãe se gabava para os vizinhos sobre como Eric era responsável, realmente assumindo o controle da casa, quando sua contribuição real era talvez US$ 300 em mantimentos. Enquanto isso, eu gastava 18 mil por ano apenas em custos fixos, além de mais 20 mil em manutenção e melhorias, telhado novo em 2019, obra de fundação em 2021, substituição do VAC no ano passado. Mas eu ficava calado, a paz da família parecia valer o investimento, até Eric decidir me cobrar aluguel para usar a minha própria garagem. A ironia era tão perfeita que doía nos dentes. Aqui estava esse idiota mimado, morando de graça numa casa que salvei da execução hipotecária, exigindo que eu lhe pagasse para armazenar o equipamento que me mantém empregado. Eric achava que estava jogando xadrez, mas não tinha ideia de que eu vinha jogando xadrez quadridimensional havia 8 malditos anos. O ultimato da garagem era apenas a jogada de abertura. Quando eu não cedi imediatamente, ele trouxe reforços. Entra em cena meu primo Elias, da mesma idade de Eric, que trabalha em algum emprego de finanças na cidade e dirige um carro alugado que não pode pagar. Mais importante, Elias sempre ressentiu o fato de eu ganhar mais dinheiro do que ele sem diploma universitário. Ele esperava há anos por uma chance de me ver ser derrubado. Eric convidou Elias para a noite de jogos em família no fim de semana seguinte ao ultimato. Coincidência? Claro que não. Dani, ouvi dizer que você está tendo alguns problemas de adaptação, Elias disse durante o jantar alto o suficiente para todos ouvirem, totalmente normal depois de um término, às vezes os caras precisam chegar ao fundo do poço antes de conseguirem se reerguer. Eric entrou em cena com sua rotina de irmão preocupado, tenho tentado ajudar o Dani a estabelecer alguns limites saudáveis, mas ele resiste a qualquer estrutura. Mamãe e papai engoliram aquela porcaria. 2 jovens bem-sucedidos concordando que o filho problemático precisava de disciplina. Talvez seja a hora de algumas consequências reais, continuou Elias, não dá para sustentar comportamentos destrutivos para sempre. Ao final da noite, Eric já tinha convencido Elias de que me cobrar taxas da garagem era, na verdade, uma intervenção para me ajudar a amadurecer. Elias até se ofereceu para coassinar o plano de contribuição da casa de Eric para fazê-lo parecer mais oficial. Mas o verdadeiro trunfo de Eric era Angela. Angela é a irmã da mamãe, recentemente divorciada, morando num condomínio que mal consegue pagar. Ela é amarga até a alma com o ex-marido e vê os homens como caixas eletrônicos ambulantes que precisam de gerenciamento constante. Eric começou a convidar Angela para os jantares de domingo, se posicionando como o sobrinho que realmente tinha sua vida em ordem. Em um mês ela já era a sua maior torcedora. Dani precisa de estrutura, Angela dizia, balançando a cabeça em concordância com as últimas reclamações de Eric. Homens não respeitam o que recebem de graça, faça-o pagar o que lhe cabe.
Ela tinha um jeito de transformar toda a conversa em uma palestra sobre responsabilidade pessoal e a importância de não sustentar homens adultos que se recusam a decolar. Os três, Eric, Elias e Angela, formaram essa aliança tóxica, todos unidos na crença de que eu era o problema da família que precisava ser consertado através de punição e vergonha pública. Enquanto isso, Eric ficava cada vez mais ousado com seu assédio. Minha agenda de trabalho virou seu entretenimento pessoal. Se eu fosse chamado para um reparo de emergência às 3 da manhã, Eric batia nas paredes e gritava sobre idiotas sem consideração que não respeitam pessoas com empregos de verdade. Quando eu o confrontava, ele imediatamente se fazia de vítima. Dani, por que você está gritando comigo? Só pedi um pouco de cortesia básica. Depois ia direto a mamãe e papai com seu teatrinho de irmão ferido. Dani está realmente tendo dificuldades. Ele gritou comigo só porque pedi para ele fazer silêncio durante minhas chamadas de trabalho. A taxa da garagem virou uma batalha diária. Todas as manhãs, Eric fazia algum comentário sobre responsabilidade profissional e contribuição para as despesas da casa. Ele começou a colocar bilhetes adesivos nos meus equipamentos. Taxa de armazenamento vencida. Por favor, respeite os espaços compartilhados. Isso não é um depósito. Mas o verdadeiro jogo psicológico era como Eric tinha transformado minha própria família em armas contra mim. Cada conversa virou sobre minha atitude, minhas responsabilidades, minha necessidade de assumir a vida adulta. Elias aparecia do nada para verificar a situação e oferecer conselhos não solicitados sobre orçamento e definição de metas. Angela me encurralava em reuniões de família para discursar sobre a importância de pagar minha parte justa. Eric tinha criado essa câmara de eco perfeita onde todos concordavam que eu era o problema. Então o ponto de ruptura chegou numa terça-feira de setembro. Eu vinha fazendo turnos duplos a semana inteira, restaurando a energia depois que uma tempestade derrubou linhas de transmissão em 3 condados. Cheguei em casa às 2 da manhã exausto, esperando dormir talvez 5 horas antes da próxima chamada. Meu equipamento não apenas tinha sido movido, desta vez tinha sido sabotado. Encontrei-o espalhado pelo chão da garagem como se alguém tivesse passado por cima com uma marreta. $40 mil em equipamentos elétricos especializados, alguns danificados além do reparo. Meu multímetro digital estava despedaçado, meu cinto de segurança tinha cortes nas correias, minhas luvas isolantes estavam rasgadas. Isso não era frustração ou raiva, era Eric tentando me matar. Fiquei parado ali, encarando a destruição. E algo mudou no meu cérebro, isso já não era mais rivalidade entre irmãos, Eric tinha cruzado uma linha da qual não se volta e ele estava prestes a aprender exatamente o que isso significava. Mas primeiro eu tinha uma ligação a fazer. Na manhã seguinte liguei para o meu amigo Hunter para marcar uma reunião, não para aconselhamento jurídico desta vez, mas para planejar uma guerra. Droga, Dani, Hunter disse ao olhar para as fotos do equipamento destruído. Isso não é vandalismo, isso é sabotagem de equipamento de segurança. Aquele cinto cortado poderia ter te matado. Eric não é estúpido o suficiente para fazer isso ao acaso, ele está tentando me forçar a sair tornando impossível eu trabalhar. Você poderia prestar queixa. Estou pensando em algo maior do que acusações criminais, Hunter, quero que ele desapareça permanentemente. Hunter sorriu daquele jeito que significa que alguém está prestes a ser legalmente ferrado. O que você precisa primeiro? Primeiro eu precisava de documentação. Passei a semana seguinte fotografando e catalogando cada peça de equipamento danificado. A companhia de seguros exigia registros detalhados para uma reivindicação desse tamanho e eu queria tudo à prova de balas. Segundo, eu precisava de testemunhas. Meu supervisor vinha perguntando sobre o equipamento e a notícia estava se espalhando pelo sindicato sobre o que Eric tinha feito. Esses caras não brincam quando alguém mexe com equipamento de segurança que mantém trabalhadores vivos. Dani, quem fez isso não é apenas o seu problema, ele me disse, eles são uma ameaça para cada eletricista do estado. Você faz a denúncia e o sindicato vai te apoiar. Terceiro, eu precisava entender a situação financeira de Eric. Seu súbito desespero por dinheiro tinha que ter uma origem. Foi aí que minha nova aliada entrou em cena. Minha amiga Lisa trabalha em análise de crédito para um grande banco, uma mulher inteligente, sabe ler registros financeiros como se fossem folhas de chá. Seu irmão está ferrado, ela me disse depois de consultar o relatório de crédito de Eric. 3 cartões de crédito estourados, empréstimo pessoal com agiota, até um adiantamento de pagamento, dívida total de cerca de $180 mil. Não é de se admirar que Eric estivesse tentando me arrancar dinheiro. Mas a verdadeira mina de ouro era o histórico de gastos.
Extratos de cartão de crédito mostravam um padrão de compras caras seguidas de adiantamentos em dinheiro para cobrir pagamentos mínimos, viagens a Las Vegas, roupas de grife, prestações de leasing daquele BMW que ele não podia pagar. A matemática não fechava e a realidade estava chegando rápido. O serviço mensal da dívida provavelmente é $3.800, Lisa continuou. Com o salário dele, depois de impostos e despesas básicas, sobra talvez 400. Ele vem roubando Pedro para pagar Paulo há pelo menos 2 anos. Perfeito. Enquanto eu construía meu caso, Eric intensificava sua campanha. Ele começou a cronometrar suas besteiras para o impacto máximo, bem antes de eu sair para chamados de emergência, bem quando eu tentava dormir após turnos duplos. A parte genial era que ele sempre tinha testemunhas. Elias aparecia justamente quando Eric estava tendo mais uma conversa razoável sobre responsabilidades domésticas. Angela estava lá para balançar a cabeça quando Eric expressava preocupação com meus problemas de raiva. Quando eu reagia com qualquer frustração, Eric imediatamente se fazia de vítima. Viu? É exatamente disso que estou falando. Dani não consegue lidar com conversas normais de adultos sem ficar agressivo. A família engolia aquilo. Mamãe começou a fazer comentários de que talvez eu devesse considerar terapia para lidar com alguns desses problemas. Papai me puxava de lado para conversas constrangedoras sobre como administrar o estresse de maneira saudável. Eric tinha conseguido redefinir toda a situação, agora ele era o irmão preocupado tentando ajudar o irmão instável a superar problemas pessoais. Mas ele cometeu um erro crucial, ficou convencido demais. O prazo da taxa da garagem veio e passou. Quando eu não paguei, Eric anunciou que estava temporariamente realocando meu equipamento para abrir espaço para sua academia. Encontrei meu material empilhado no quintal como lixo, $40 mil em equipamentos elétricos especializados simplesmente largados na terra. Ele estava deliberadamente tentando destruir minha capacidade de ganhar a vida. Hora de lembrar a todos de quem era o nome que realmente estava na escritura. Hunter havia preparado 3 documentos que encerrariam o pequeno império de Eric: notificação formal de despejo, ordem de cessar e desistir por destruição de propriedade, e a opção nuclear, contratos oficiais de arrendamento para mamãe e papai a preço de mercado. Isso estabelece sua propriedade além de qualquer dúvida, Hunter explicou. Se eles se recusarem a assinar, tornam-se invasores, assim como seu irmão. Eu hesitei nesse último ponto. Não quero ferrar meus pais. Dani, seus pais vêm permitindo esse comportamento há anos, às vezes você precisa quebrar um sistema para consertá-lo. Lisa vinha acompanhando a situação financeira de Eric e estava piorando a cada semana. Seu BMW foi retomado em uma quinta-feira, a empresa de empréstimo rápido ligava para casa diariamente, cartões de crédito congelados por falta de pagamento. Eric estava encurralado, desesperado e sem opções, o que o tornava perigoso. Mas eu tinha terminado de jogar na defesa. A família estava planejando outra intervenção no domingo depois da missa. Eric vinha preparando o terreno a semana inteira, falando sobre amor severo e consequências naturais. O momento era perfeito. O domingo chegou com Eric em modo de performance máxima. Ele tinha passado a manhã montando seus equipamentos de academia na garagem. À 1 da tarde a casa estava cheia dos aliados de Eric. Elias tinha vindo da cidade, Angela comandava a cozinha e mamãe e papai representavam seus papéis como os pais preocupados lidando com um filho problemático. Eric tinha orquestrado tudo perfeitamente. Cada conversa era direcionada para a minha situação e para a necessidade de limites claros e expectativas definidas. Dani precisa entender que ações têm consequências, Angela dizia para a mamãe enquanto eu grelhava hambúrgueres. Mimá-lo não ajuda ninguém. Elias balançava a cabeça em concordância. Na minha formação em finanças aprendemos que as pessoas não mudam de comportamento até enfrentarem custos reais por suas escolhas. Eric trabalhava a plateia como um político. A taxa da garagem tinha se tornado simbólica de tudo que estava errado com o meu caráter. Eu odeio ser o vilão, Eric dizia alto o suficiente para todos ouvirem, mas alguém precisa ajudar o Dani a aprender como o mundo real funciona. Mais acenos de cabeça. Foi aí que decidi que era hora de soltar a bomba. Falando em mundo real, eu disse puxando o envelope que Hunter tinha preparado, acho que devemos esclarecer exatamente como o mundo real funciona por aqui. Os olhos de Eric brilharam. O que isso quer dizer? Ele perguntou com a voz carregando a nota exata de paciência preocupada. Eu lhe entreguei o primeiro documento. Quer dizer que você tem 30 dias para encontrar outro lugar para morar. O quintal ficou em silêncio mortal. Eric olhou para a notificação de despejo como se estivesse escrita em hieróglifos. O quê? O que é isso?
Notificação de despejo? Você está sendo solicitado a deixar a propriedade. Que propriedade? A voz de Eric quebrou. Está é a casa da mamãe e do papai. Entreguei à mamãe e papai suas cópias dos contratos de arrendamento. Na verdade, é a minha casa. Tem sido nos últimos 8 anos. Silêncio. O rosto de papai ficou pálido. Dani, do que você está falando? Lembra de 2016, papai, quando o negócio faliu e você enfrentava a execução hipotecária? Eu comprei esta casa em leilão. Tenho sido seu senhorio desde então. Eric ainda encarava sua notificação de despejo. Isso é impossível. Você não pode simplesmente... Eric, interrompi, puxando meu telefone. Você causou $40.000 em danos ao meu equipamento elétrico de segurança, equipamento que me mantém vivo quando trabalho em linhas de alta tensão. Mostrei as fotos para a mesa, cinto de segurança cortado, multímetro despedaçado, milhares de dólares em ferramentas largadas na terra como lixo. O clima mudou. Rostos que até então balançavam a cabeça junto com o ato de irmão responsável de Eric agora olhavam com horror. Continuei, com a voz calma e factual. Aquele cinto de segurança me impede de cair de torres de transmissão, o multímetro me diz se um fio vai me eletrocutar. Se eu tivesse usado equipamento danificado sem perceber, vocês estariam planejando meu funeral. Angela foi a primeira a encontrar a voz. Eric, você destruiu o equipamento de trabalho do Danny? A compostura de Eric começava a rachar. Foi um acidente, eu só estava tentando. Você estava tentando me forçar a sair, tornando impossível eu trabalhar com segurança. Quando eu não paguei a sua taxa ridícula da garagem, você decidiu sabotar o meu sustento. Elias se inclinou para frente, de repente muito interessado. Espera, você é dono desta casa? Quanto você tem pago de custos de manutenção? Peguei o telefone e mostrei os extratos bancários. 8 anos de pagamentos de hipoteca, impostos de propriedade, prêmios de seguro, grandes reparos. Os números eram brutais. 230 mil, eu disse baixinho, enquanto Eric mora aqui de graça e exige que eu pague taxas de armazenamento. Mamãe começou a chorar, papai ficou em silêncio atônito. Angela e Elias pareciam tentar recalcular todo o entendimento que tinham da dinâmica familiar. Mas Eric não tinha acabado. Animais encurralados são perigosos, e ele estava prestes a mostrar até onde iria quando colocado contra a parede. Isso tudo é bobagem, ele disse com a voz elevando-se. Danny está tendo algum tipo de colapso, inventando histórias para justificar. Eric, eu o cortei. Os registros da propriedade são públicos, os extratos bancários são reais. O equipamento destruído está documentado e fotografado. Qual parte disso é inventada? Eric olhou ao redor da mesa, procurando desesperadamente alguém que acreditasse em sua versão da realidade, mas as provas eram esmagadoras. Foi então que ele fez sua jogada final. O rosto de Eric passou por choque, negação, raiva e finalmente pousou em cálculo frio. A máscara tinha caído completamente. Agora você quer jogar pesado, Danny? Tudo bem, vamos ver como isso funciona para você. Ele se virou para mamãe e papai, mudando para sua voz de vítima ferida. É exatamente isso que eu vinha tentando dizer a vocês. Danny tem mentido por 8 anos, manipulando vocês, tirando vantagem da confiança de vocês. Mamãe parecia confusa. Mas querido, se ele comprou a casa, comprou sem contar a vocês, isso não é lealdade familiar, isso é controle. Em minutos ele tinha reconfigurado 8 anos de sacrifício financeiro como controle manipulativo, fazendo meus pais questionarem se ajudá-los não tinha sido, na verdade, prejudicá-los. Pensem bem, ele continuou, animando-se com o próprio argumento. Danny poderia ter contado a verdade a qualquer momento, mas em vez disso deixou vocês se sentirem gratos a um senhorio imaginário enquanto puxava todas as cordas. Isso é doentio. Angela entrou. Eric tem razão. Por que manter segredo a menos que tivesse segundas intenções? Elias balançou a cabeça. Em finanças chamamos isso de controlar através da assimetria de informação. Isso é manipulação. Vi minha família transformar o maior sacrifício que eu já tinha feito em prova de falhas de caráter. Papai começava a parecer convencido. Filho, por que você não nos contou? Porque eu queria ajudar sem fazê-los se sentirem em dívida, porque achei que éramos família. Eric riu. Família? Você tem sido senhorio por 8 anos, Danny, cobrando aluguel, tomando decisões sobre a nossa casa sem nos consultar. Isso é família? Agora, em vez de ser o irmão que os salvou da execução hipotecária, eu era o manipulador que os controlava por meio de alavancagem financeira. Mamãe chorava ainda mais forte, mas eu não sabia se era gratidão ou traição. Papai apenas ficou sentado,
perdido, tentando processar 8 anos de mentiras. Eric aproveitou a vantagem. Dani vem jogando a longo prazo, esperando o momento certo para cobrar a conta, provavelmente planejando usar isso contra nós para sempre. Ou, eu disse baixinho, eu era apenas um garoto de 22 anos que viu seu pai chorar sobre papéis de execução hipotecária. E fiz uma escolha de ajudar. Você tem controlado secretamente nossa situação de moradia por 8 anos. A pior parte foi observar os rostos dos meus pais. A gratidão se transformava em suspeita, o alívio se tornava ressentimento. Eric estava conseguindo envenenar o maior presente que eu já lhes tinha dado. É por isso que Dani voltou a morar aqui tão facilmente, é por isso que ele age como se fosse dono do lugar, porque ele tem sido senhorio esse tempo todo, brincando de casinha com seus inquilinos. Angela balançou a cabeça. E agora ele está usando isso como arma, pague meu aluguel ou seja despejado, isso é chantagem emocional. Não é aluguel, eu disse, é para impedir você de destruir meu equipamento de segurança e tentar me extorquir dinheiro. Mas eu estava perdendo a batalha da narrativa. Eric sorriu pela primeira vez desde que soltei a bomba. Então é o seguinte, Eric disse levantando-se como se ainda estivesse no comando, Dani vai rasgar esses papéis de despejo, vamos elaborar um plano razoável de contribuição para casa e todos vão começar a ser honestos pela primeira vez. Olhei em volta da mesa para minha família, as pessoas pelas quais sacrifiquei minha juventude, e vi dúvida e ressentimento onde deveria haver gratidão. Eric tinha vencido a batalha, mas não fazia ideia de que estava prestes a perder a guerra. Você tem toda a razão, irmão, eu disse baixinho. É hora de todo mundo começar a ser honesto. Peguei o telefone e fiz uma ligação. Hunter, sim, é hora. Protocole as notificações formais de despejo, todas elas. O sorriso confiante de Eric desapareceu rapidamente. Todas elas? Mamãe, papai, vocês têm 60 dias para assinar contratos formais de arrendamento a preço de mercado ou encontrar outro lugar para morar. Eric, você tem 30 dias para desaparecer completamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Se eu vou ser o senhorio controlador de qualquer jeito, continuei, então é melhor tornar isso oficial. As consequências do jantar de domingo foram exatamente tão feias quanto você pode imaginar. Eric imediatamente entrou em modo de vítima total, ligando para todos os parentes num raio de 3 estados para contar que seu irmão psicótico estava despejando ilegalmente a família inteira por causa de um desentendimento bobo. Mamãe e papai estavam em choque, tinham passado 48 horas processando a revelação de que sua estabilidade financeira tinha sido uma mentira, não a minha mentira, mas a própria mentira deles sobre serem adultos independentes. Angela e Elias se tornaram a equipe de relações públicas de Eric, espalhando a história de que eu vinha manipulando financeiramente a família há anos e agora estava transformando a caridade em arma para me vingar. A narrativa era simples. O irmão mais velho generoso finalmente enfrentou o irmão mais novo controlador, que respondeu ameaçando deixar toda a família sem teto. Mas o problema de bancar a vítima é que isso só funciona se as pessoas acreditarem em você. Na quarta-feira, os credores de Eric já tinham descoberto onde ele morava. A empresa de reboque veio buscar os móveis que ele vinha alugando, as empresas de cartão de crédito começaram a ligar para casa 10 vezes por dia, a financeira de empréstimo rápido mandou alguém bater na porta com um lembrete nada amigável sobre os termos de pagamento. Eric tentou se antecipar à história posicionando seus problemas financeiros como contratempos temporários causados por estresse familiar. As ameaças de Dani têm afetado meu desempenho no trabalho, ele disse para a mamãe, não consigo me concentrar com esse tipo de instabilidade pairando sobre minha cabeça. Mas Lisa vinha acompanhando a situação de crédito de Eric e a linha do tempo não sustentava sua narrativa. A dívida era antiga, os pagamentos em atraso tinham começado muito antes da disputa da taxa da garagem. Seu irmão está insolvente há pelo menos 18 meses, ela me disse. A retomada do BMW, os calotes no aluguel dos móveis, os empréstimos rápidos, nada disso aconteceu por causa de drama familiar, ele está quebrado há anos. Enquanto isso, mamãe e papai começavam a aceitar 8 anos de realidade. Papai passou 3 dias examinando antigos extratos bancários, somando pagamentos de hipoteca que não tinham feito, impostos de propriedade que não tinham pago, prêmios de seguro que não tinham coberto. Caramba, Dani, ele disse finalmente, você tem nos sustentado esse tempo todo. Eu queria ajudar, é isso que família faz. Mas mamãe ainda lutava com o ângulo da decepção que Eric tinha plantado. Por que você não nos contou? Tínhamos o direito de saber. Por que vocês teriam insistido em me pagar de volta e não tinham o dinheiro? Por que eu queria ajudar sem fazê-los se sentirem casos de caridade? Por que família cuida uns dos outros?
A verdade começava a penetrar, mas Eric já tinha causado estragos. Foi então que ele jogou sua última carta, e foi mais nojenta do que eu esperava. Ele foi à polícia, não sobre o despejo, aquilo era perfeitamente legal. Eric denunciou que eu vinha explorando financeiramente meus pais idosos e possivelmente cometendo fraude ao ocultar a propriedade do imóvel. O policial apareceu na quinta-feira à noite com uma expressão muito séria e muitas perguntas sobre meu arranjo de senhorio. Seu irmão alega que você vem enganando seus pais sobre a propriedade da casa e cobrando aluguel sob falsos pretextos. Ele disse que isso poderia constituir fraude contra idosos se as alegações forem comprovadas. Mostrei a ele 8 anos de registros bancários, pagamentos de impostos de propriedade, extratos de hipoteca e apólices de seguro, tudo legal, tudo documentado, tudo provando que eu vinha perdendo dinheiro com o arranjo por quase uma década. Senhor, parece que você tem subsidiado a moradia de seus pais por 8 anos, o policial disse após revisar os papéis. A denúncia do seu irmão não parece ter fundamento. O verdadeiro golpe veio na sexta-feira, quando Eric anunciou que tinha encontrado uma solução para toda a crise familiar. Estive conversando com algumas pessoas, ele disse a mamãe e papai, existem sociedades de assistência jurídica que ajudam famílias a combater despejos ilegais, não precisamos simplesmente aceitar as ameaças do Danny. Eric tinha se conectado com algumas organizações de direitos de inquilinos e os convencido de que eu era um senhorio explorador tentando despejar uma família por reclamar das condições de moradia. Ele tinha reconfigurado a destruição de equipamentos como pedidos de reparo e o despejo como retaliação por queixas de inquilinos, transformando-se no herói que enfrentava um senhorio abusivo que por acaso era seu irmão. A advogada da Legal Aid me ligou diretamente. Sr. Falcon, estamos preparados para entrar com uma liminar contra seus processos de despejo, pendente investigação das condições de moradia e das práticas de cobrança de aluguel. Senhora, eles não são inquilinos, são membros da família que vivem de graça na minha casa há anos. Seu irmão afirma o contrário, ele diz que a família vem pagando aluguel a uma empresa de gestão imobiliária e que só recentemente soube que você era o proprietário. Eric tinha mentido para a advogada, alegando que a Redwood Holdings era alguma empresa de administração de imóveis que vinha coletando aluguel e escondendo minha propriedade. Fez parecer que eu estava tocando algum tipo de jogo de fachada para explorar minha própria família. Foi brilhante na ousadia. Eric tinha transformado minha generosidade em prova de fraude e minha tentativa de estabelecer limites em evidência de abuso. Mas ele cometeu um erro crucial, ficou ganancioso. Em vez de apenas lutar contra o despejo, Eric exigiu que eu devolvesse todos os pagamentos de aluguel recebidos sob falsos pretextos, o que significava que ele queria que eu pagasse à família $115.200 por 8 anos de aluguel abaixo do valor de mercado. Ele não estava tentando salvar a família, estava tentando lucrar. Era hora de mostrar a ele exatamente como se parece uma terra arrasada. A jogada de assistência jurídica de Eric durou exatamente uma semana. A advogada de direitos dos inquilinos deu uma olhada em 8 anos de registros bancários mostrando que eu perdia $30 mil anualmente com aluguel abaixo do mercado e percebeu que tinha engolido besteira. Sr. Falcon, seu irmão forneceu informações falsas sobre o arranjo financeiro. Ela me disse ao telefone, estamos nos retirando do caso imediatamente. Mas o dano já estava feito. Eric tinha ganhado mais uma semana se sentindo vitorioso enquanto envenenava os relacionamentos familiares de forma irreparável. Foi então que fiz a ligação que acabou com tudo. Hunter, protocole os processos formais de despejo contra todos eles. Contratos de arrendamento a preço de mercado com termos padrão ou todos fora em 60 dias. Eric quer bancar a vítima? Vamos dar a ele algo real para chorar. Os novos termos de arrendamento eram brutais, mas justos, $2.800 por mês para mamãe e papai, o que na verdade era abaixo do mercado para uma casa de 4 quartos em nosso bairro. Eric poderia assinar seu próprio contrato para o apartamento da garagem a $1.200 mensais ou encontrar outro lugar para morar. Sem descontos familiares, sem arranjos especiais, apenas relações padrão entre senhorio e inquilino, todos tratados igualmente. Meu irmão perdeu a cabeça. Isso é insano, ele gritou quando recebeu os papéis. 2.800 por mês? Eles estão aposentados, não podem pagar isso. Então talvez devessem ter valorizado o que tinham em vez de deixar você envenenar isso contra eles. Mamãe e papai estavam em choque. A aposentadoria de papai era 2.400 mensais, a previdência de mamãe era 1.100, juntos tinham 3.500 entrando, e eu estava pedindo 2.800 de aluguel. Danny, por favor. Mamãe implorou, não podemos pagar o valor de mercado, vamos perder tudo. Tarde demais.
A ironia era perfeita. Eric tinha passado semanas argumentando que meu aluguel abaixo do mercado era, na verdade, exploração e abuso financeiro. Agora eles estavam provando o gosto do que realmente significavam os preços de mercado. Angela tentou agir como mediadora. Dani, com certeza podemos encontrar um meio-termo. A família deve permanecer unida. Família permanece unida. Inquilinos pagam aluguel ou são despejados. Eric fez a escolha sobre qual relacionamento teríamos. Mas a verdadeira satisfação veio quando os credores de Eric começaram a cercá-lo. Com uma notificação de despejo pairando sobre sua cabeça e sem endereço fixo, seus cartões de crédito restantes foram cancelados. A empresa de empréstimo rápido entrou com pedido de penhora de salário, sua conta corrente foi congelada por dívidas pendentes, ele estava financeiramente destruído e todos podiam ver isso. Foi então que começaram as reuniões familiares em particular, sem Eric, desesperados, elaborando estratégias sobre como lidar com a nova realidade. Mamãe e papai perceberam que tinham exatamente uma escolha, assinar o contrato de arrendamento e descobrir como fazê-lo funcionar ou se tornarem sem-teto. Eric tinha uma escolha diferente, encontrar $1.200 mensais para o apartamento da garagem ou arrumar outro lugar para viver. Mas Eric, sendo Eric, tentou uma última manipulação. Vou assinar o contrato, ele anunciou no jantar de domingo, mas quero que todos entendam que Dani está destruindo esta família por causa de dinheiro, quando todos nós estamos lutando para pagar o aluguel. Lembrem-se de quem escolheu a ganância em vez da família. Eric, eu disse, você destruiu $40.000 do meu equipamento de segurança porque eu não quis te pagar 800 para usar a minha própria garagem. Não me dê lições sobre escolher dinheiro em vez de família. Sua carta final foi o papel de mártir, assinaria o contrato, pagaria o aluguel e passaria o próximo ano tornando todos miseráveis com lembretes constantes de como tudo era injusto. Mas ele esqueceu um detalhe crucial, estava quebrado. O contrato do apartamento da garagem exigia aluguel do primeiro mês, do último mês e um depósito de segurança, custo inicial total de $3.600. Ele não tinha 3.600, na verdade não tinha nem 360. Vou precisar de algumas semanas para juntar o dinheiro, ele disse. As inscrições de arrendamento exigem pagamento em 72 horas ou a oferta expira. Ele olhou ao redor desesperado. Alguém pode me emprestar o dinheiro? Eu pago depois. O silêncio foi ensurdecedor. Ninguém se ofereceu para financiar sua permanência na casa onde passou 2 anos tornando a vida de todos um inferno. Angela pigarreou desconfortável. Eric, querido, mal consigo pagar meu próprio aluguel. Elias de repente achou seus sapatos muito interessantes. Tenho minhas próprias obrigações financeiras. Até mamãe e papai ficaram calados, pois iam precisar de cada dólar para pagar o próprio aluguel. Acho que você tem 72 horas para resolver, eu disse. Eric não resolveu. Eric desapareceu em uma terça-feira de manhã, sem adeus, sem endereço de encaminhamento, sem explicação, simplesmente se foi, deixando para trás um quarto cheio de móveis que não podia pagar e dívidas que não podia quitar. Mamãe encontrou seu bilhete de despedida no balcão da cozinha. Obrigado por nada, espero que todos estejam felizes agora. Até sua saída era culpa de todos os outros. Os credores continuaram ligando por mais um mês antes de desistirem. A empresa de reboque levou os móveis, as empresas de cartão de crédito deram baixa na dívida como incobrável. Ele conseguiu queimar todas as pontes que já tinha construído enquanto não conquistava absolutamente nada, exceto tornar-se sem teto. Mamãe e papai assinaram seu contrato de arrendamento no dia anterior ao prazo, 2.800 mensais, o que significava que papai teve de arrumar um emprego de meio período para cobrir a diferença, e mamãe começou a cuidar de crianças da vizinhança para ganhar dinheiro extra. Eles estavam aprendendo o que o resto do mundo já sabia, moradia custa dinheiro e ninguém deve aluguel abaixo do mercado só porque você é família. Angela parou de ir aos jantares de domingo. Difícil manter a superioridade moral quando sua posição levou um casal idoso a lutar para pagar aluguel. Elias encontrou outras pessoas para compartilhar sua sabedoria financeira. Impressionante como rapidamente ele perdeu o interesse em nossa dinâmica familiar quando não havia mais valor de entretenimento. Durante 3 meses tudo ficou quieto, relações profissionais de senhorio e inquilino, aluguel pago em dia. Quase comecei a pensar que tínhamos encontrado um novo equilíbrio. Então veio a ligação, é o papai, precisamos conversar. Eles apareceram no meu local de trabalho numa quinta-feira à tarde, mamãe tinha chorado, papai mal conseguia fazer contato visual. Filho, precisamos da sua ajuda, papai disse baixinho. Aí estava, o momento que eu esperava e temia em igual medida. Que tipo de ajuda? Mamãe encontrou a voz. Não conseguimos mais pagar o aluguel.
O emprego de meio período do seu pai não é suficiente e o dinheiro que ganho cuidando de crianças não é estável. Estávamos errados, papai continuou, sobre Eric, sobre a situação, sobre tudo. Você estava tentando nos ajudar e deixamos Eric envenenar isso. Ela chorava abertamente agora. Estamos tão arrependidos, Dani, sabemos que não merecemos, mas estamos implorando para voltar ao antigo arranjo, por favor. Olhei para meus pais, duas pessoas que me criaram, me amaram, me apoiaram em tudo, duas pessoas que também passaram meses questionando meus motivos e acreditando no pior sobre meu caráter porque era mais fácil do que confrontar as besteiras do filho de ouro. Agradeço o pedido de desculpas, eu disse finalmente, mas a resposta é não. O rosto de papai desabou. Dani, por favor, vamos perder tudo. Vocês já perderam tudo 8 anos atrás, eu devolvi a vocês e vocês jogaram fora porque Eric os convenceu de que não era bom o suficiente. Cometemos um erro. Vocês fizeram uma escolha. Escolheram ficar do lado do filho que vivia da sua caridade em vez do filho que fornecia essa caridade. Mamãe soluçava agora. O que você quer que façamos? Quero que vivam com as consequências das suas escolhas. Eric prometeu que era o filho responsável que cuidaria de vocês. Onde ele está agora? Eles não tinham resposta para isso. Continuei, querem morar na minha casa, paguem o que vale. Não podem pagar, encontrem um lugar que possam. Papai tentou uma última vez, Dani, somos seus pais. Vocês são meus inquilinos, respondi. Voltei para meu caminhão deixando-os parados no estacionamento, finalmente entendendo o que consequências realmente significam. Isso foi há 6 meses. Mamãe e papai encontraram um pequeno apartamento do outro lado da cidade, 2 quartos, 1.400 mensais, o que é mais ou menos o que podem pagar com sua renda fixa. Ambos estão trabalhando em empregos de meio período para sobreviver. Eric? Ninguém sabe, ninguém se importa. A casa está quieta agora, moro sozinho, o que me convém. Às vezes as pessoas perguntam se me arrependo de como tudo terminou. A resposta é não. Eric queria descobrir o que acontece quando você morde a mão que te alimenta. Mamãe e papai queriam descobrir o que acontece quando você questiona as motivações de alguém que sacrifica por seu benefício. Agora todos sabem. Espero que tenha valido a pena. Ouvi minha esposa se gabar para a irmã dela, ele é doce, mas não está exatamente nadando em dinheiro, vou levar tudo no divórcio, e elas riram naquela noite em que liguei para o meu irmão para dar um alô. Reddit, aqui estão algumas coisas que nunca pensei que compartilharia aqui, mas a vida é estranha assim, pegue um lanche e aproveite. Há 4 anos, eu, homem de 33 anos, casei com essa mulher Sloan, mulher de 31 anos, que eu achava que tinha a vida toda planejada. Designer gráfica em uma agência boutique chique, dirigia um Audi decente, sabia se enturmar como uma política. Eu, ensino soldagem na faculdade comunitária local, ganhando em torno de 54 mil depois que o tio Sam tira parte dele. Não é exatamente o dinheiro do Bezos, mas o trabalho é estável e alguém precisa ensinar a esses jovens que assistir YouTube não faz de ninguém um soldador. Os primeiros anos foram sólidos. Compramos juntos uma casa decente de 3 quartos, tinha boa estrutura, eu passava meus fins de semana consertando o que estava quebrado. Construí para mim uma ótima oficina na garagem e até fiz uma horta porque Sloan estava numa fase de saúde. Ela até me trazia bebidas enquanto eu trabalhava. Nós fazíamos churrasco aos domingos. Todas essas coisas do sonho suburbano. Honestamente, achei que tinha tido sorte com uma mulher que realmente valorizava um cara que sabia consertar as coisas. Mas então ela começou a ser convidada para mais desses eventos de trabalho, jantares de sócios, encontros com clientes, seja lá o que gente corporativa faz. No começo ela me levava junto e eu colocava meu jeans mais limpo e uma camisa social. Foi aí que os comentários começaram a aparecer, talvez calças caque da próxima vez, essas pessoas são meio rigorosas com código de vestimenta. Depois ficou pior. Estávamos nos arrumando para a festa de Natal da empresa dela e eu vestindo a mesma roupa que funcionou bem no casamento da amiga dela. Sloan aparece com um vestido de grife que provavelmente custou mais que a parcela da minha caminhonete e simplesmente para e diz, Shane, você não pode usar isso. O que tem de errado? Está limpo, serve bem, sem buracos ou manchas de graxa. Não é isso, é só que isso é enorme para a minha carreira, essas pessoas notam tudo. Então acabei pegando emprestado um terno mal ajustado do meu vizinho que ficava apertado nos ombros e passei a noite inteira puxando o paletó enquanto Sloan me apresentava como meu marido Shane e imediatamente mudava de assunto para perguntar sobre os filhos deles ou planos de fim de semana.
O verdadeiro choque aconteceu cerca de 6 meses atrás nesse restaurante caríssimo. A equipe da Sloan estava lá com seus maridos, um monte de caras de polo que pareciam nunca ter trocado o próprio óleo. Um cara de tecnologia chamado Jordan começou a se gabar do Tesla dele e de como estava revolucionando paradigmas de transporte tradicional. Eu só pensava, amigo, seu carro ainda precisa de pneus e pastilhas de freio como todos os outros. Então ele se vira para mim com um sorriso presunçoso. Então Shane, o que você faz? Eu ensino soldagem na faculdade comunitária. Ele faz uma cara como se eu tivesse dito que coleciono carcaças de animais atropelados por diversão. Ah, isso é prático. Alguém precisa manter a infraestrutura funcionando, certo? Eu estava prestes a explicar que ensino a próxima geração de trabalhadores qualificados que realmente constroem pontes e arranha-céus da América enquanto ele passa o dia empurrando pixels, mas Loa entra com uma risada falsa. Bem, alguém precisa consertar as coisas quando quebram. O Shane é muito bom com as mãos. Não ele ensina habilidades críticas ou os alunos dele ganham muito bem logo após a formatura, apenas me reduzindo a trabalho manual com uma piscadela, como se eu fosse o faz-tudo. Confrontei ela no caminho de volta, o que foi tão útil quanto explicar ciência de foguetes para um bebê. Ela entrou em modo defensivo total, eu estava sendo muito sensível, ela só estava sendo social, por que eu não podia levar uma piada? Foi aí que outras coisas começaram a fazer sentido, como o jeito que ela mudava de assunto quando perguntavam sobre meu trabalho, como começou a estacionar o Audi na entrada ao invés de ao lado da minha F-150 na garagem. Não podia deixar os vizinhos acharem que ela dirigia uma caminhonete de trabalho. E então as coisas pioraram. No último Natal a irmã dela, Delaney, apareceu para o jantar, casada com um cara de finanças que usa mocassim sem meia e acha que é o próximo Warren Buffett porque tem uma conta no Robinhood. Ela olhava pela nossa casa, observando todo o trabalho que eu tinha feito, moldura de teto, piso de madeira restaurado, ilha de cozinha personalizada que construí do zero. Isso está ótimo, Sloan, bem aconchegante. O Shane fez tudo isso sozinho? Sim, ele é habilidoso, isso deve economizar uma fortuna em empreiteiros, escolha inteligente. Sloan apenas sorriu e mudou de assunto para falar sobre a reforma da cozinha da Delaney que custou 40 mil e parecia igual a todas as cozinhas clonadas do Pinterest. Mas eu vi o olhar que trocaram, o mesmo olhar que se dá a alguém fazendo compras em loja de desconto, como se eu fosse o empregado que por acaso dormia lá. Eu deveria ter percebido, mas você sabe como é quando está envolvido até o pescoço, o amor te deixa burro e eu aparentemente estava fazendo doutorado nisso. No mês passado Sloan voltou do trabalho agindo estranho, não estranho ruim, apenas diferente. Achei que talvez tivesse sido promovida ou que a irmã dela estivesse trazendo algum drama novo. Eu estava na garagem mexendo no meu Transi 81, um projeto que vinha consumindo meus fins de semana há 3 anos seguidos. Não era uma restauração de fim de semana qualquer, eu tinha reconstruído completamente o motor 455 Big Block, refeito a transmissão, pintura personalizada, tudo, minha terapia e meu orgulho em 4.000 libras de músculo americano. Sloan aparece na porta ainda de roupa de trabalho segurando 2 bebidas. Podemos conversar? Limpei as mãos num pano, pensando que talvez ela quisesse falar de planos de férias ou da última crise de saúde da mãe dela. Segui até a mesa da cozinha onde tivemos 1000 conversas normais de casal. Ela se senta na minha frente, toma um gole e olha direto nos meus olhos. Shane, quero o divórcio. Eu apenas fiquei ali sentado por uns 10 segundos esperando ela rir, ou dizer pegadinha, ou literalmente qualquer coisa que fizesse essa frase ter sentido. Ela não apenas me olhou fixamente como se tivesse anunciado que íamos comer espaguete no jantar. O que você está falando? Ela tinha todo um discurso preparado, entregue como se estivesse apresentando resultados trimestrais. Queríamos coisas diferentes, tínhamos nos distanciado, não estava mais funcionando. Continuava usando frases como objetivos de vida incompatíveis e trajetórias diferentes. Há quanto tempo você está pensando nisso? Há alguns meses, no mesmo tom que ela usava para falar sobre trocar de companhia de TV a cabo. E você não pensou em mencionar, talvez tentar terapia de casal, falar comigo sobre o que estivesse errado? Ela balançou a cabeça como se eu fosse um operador de telemarketing insistente. Minha decisão está tomada, Shane, eu já falei com um advogado. Já falou com um advogado enquanto ainda dividíamos a mesma cama, ainda planejávamos aquela viagem para Outer Banks, ainda éramos íntimos enquanto eu me matava instalando piso de madeira novo no quarto porque ela dizia que o carpete era nojento e ultrapassado, enquanto eu fazia orçamento daquele revestimento de cozinha que ela queria. Tem outra pessoa? Não é sobre outra pessoa, só queremos coisas diferentes. Que coisas diferentes? Nós nunca falamos sobre querer coisas diferentes.
Esse é o problema, Shane. Nós não comunicamos sobre o futuro, não temos objetivos em comum. Eu comecei a ficar irritado porque isso era novidade para mim. Que objetivos? Que planos futuros? Você nunca disse nada sobre objetivos não estarem alinhados. Do que você está realmente falando? Viu? É disso que eu estou falando. Você fica com raiva em vez de ter uma conversa adulta sobre o nosso relacionamento. Foi quando me atingiu como um tijolo no rosto. Ela já tinha desistido mentalmente completamente. Isso não era uma discussão nem mesmo uma briga, era uma notificação. Eu estava tentando negociar com alguém que já tinha assinado os papéis de rescisão e só estava cumprindo o protocolo. 2 semanas depois chegaram as notificações do advogado dela por correio registrado, como uma intimação. Vitor Torres, advogado, com endereço de escritório na parte cara da cidade onde provavelmente cobram de você só para respirar o ar. As exigências fizeram minha pressão subir e minha carteira começar a chorar. Segundo Torres, Sloan merecia toda a nossa casa, a mesma casa onde eu refiz toda a parte elétrica, onde troquei a tubulação de 2 banheiros, instalei novo sistema de aquecimento e resfriamento e construí um deck que poderia suportar um avião pequeno. Ela queria os 2 carros, incluindo meu Transit que eu tinha reconstruído a partir de uma carcaça enferrujada com mais buracos que queijo suíço, 75% das nossas economias. Metade do meu 401k que eu vinha pagando desde antes de nos conhecermos e 4 anos de pensão porque ela tinha sacrificado oportunidades de carreira pelo casamento. Que sacrifícios? Ela tinha sido promovida 2 vezes e recebido um aumento de 30% desde que nos casamos. As oportunidades de carreira dela tinham crescido como mato enquanto eu estava em casa fazendo projetos e cozinhando o jantar porque ela estava cansada demais de avançar na carreira. Mas a exigência pelo transit foi a que realmente girou a faca. Aquele carro era tudo. Meu velho me ensinou sobre motores antes de morrer, como medir compressão, como ajustar velas, como fazer algo quebrado funcionar melhor do que novo. Cada parafuso que eu tinha apertado, cada peça que restaurei, cada fim de semana em que sangrei e suei naquela garagem. Torres chamou de propriedade recreativa com utilidade conjugal limitada, utilidade limitada como chamar a Mona Lisa de rabisco. Meu advogado nomeado pelo tribunal era um defensor público sobrecarregado que parecia preferir defender multas de pedestre. Olhou os papéis e basicamente deu de ombros. As exigências são agressivas, mas dada a disparidade de renda e o potencial de ganhos dela, não é totalmente irracional. Tradução: você está acabado, amigo, se entregue e facilite. 3 dias depois de receber esses papéis, eu estava escondido na garagem tentando me perder na manutenção do transit quando ouvi vozes vindas da cozinha. A irmã da Sloan, Delaney, tinha aparecido e com a janela entreaberta a conversa dela chegava clara através das paredes finas. Delaney estava perguntando sobre prazos do divórcio como se estivesse planejando um casamento. Então quanto tempo até ser finalizado? Vitor diz 4 a 6 meses se o Shane não contestar. A voz da Sloan tinha uma confiança casual que me fez arrepiar, e ele não vai contestar. Foi quando Sloan riu. Delaney, o Shane ganha o quê? 54 mil ensinando soldagem na faculdade comunitária? Não tem como ele pagar um daqueles advogados do centro como o Vitor, só a entrada do Vitor custa mais do que o Shane ganha em 2 meses. Eu parei de fingir que estava mexendo no carburador e me aproximei da janela como se estivesse conduzindo vigilância sobre meu próprio casamento. Mas e se ele conseguir um empréstimo ou algo assim? Com que garantia? Eu vou ficar com a casa. Além disso, o Shane não é exatamente sofisticado com coisas jurídicas, ele acha que podemos resolver como se fosse o Dr. Phil em vez de uma transação comercial. Delaney riu como se estivessem fofocando sobre o corte de cabelo ruim de um colega. Você é terrível, Sloan. Eu sou realista, olha, até me sinto um pouco mal com isso, mas não posso continuar casada com alguém sem ambição nenhuma. O Shane está perfeitamente feliz ensinando as mesmas aulas ano após ano, chegando em casa coberto de graxa, mexendo naquele carro estúpido, ele não tem vontade de se melhorar ou avançar. Carro estúpido, o Transit que representava 3 anos da minha vida, milhares em peças e incontáveis horas aperfeiçoando cada detalhe. O carro que ela costumava dizer que adorava me ver trabalhando porque eu parecia tão focado e feliz. E todo o trabalho que ele fez na casa? E daí, isso é o que maridos fazem, manutenção e reparos, não é como se ele estivesse construindo riqueza ou fazendo contatos ou avançando na carreira. Basicamente tenho sustentado nós financeiramente há anos. Sustentado financeiramente? Nós dividíamos todas as contas igualmente, eu pagava mantimentos, utilidades, seguro, metade de tudo, mas aparentemente manter a minha parte enquanto ela guardava o excedente me tornava peso morto. Mesmo assim, Sloan, 4 anos de casamento,
Você não sente nenhuma culpa? Sloan ficou em silêncio por um minuto, provavelmente decidindo quão honesta deveria ser, então disse, ele vai ficar bem, o Shane é mais forte do que parece e honestamente isso é melhor para os dois. Eu preciso estar com alguém que combine com minha ambição e expectativas sociais. Tradução, alguém que ganhe mais dinheiro e impressione os amigos de trabalho dela. A conversa continuou por mais 20 minutos e piorou, Delaney fazendo perguntas estratégicas, Sloan detalhando seu plano como uma operação militar, como Victor tinha dito para ela documentar cada despesa e me pintar como financeiramente responsável, como ela vinha guardando registros de manter o estilo de vida enquanto eu supostamente não contribuía com nada além de trabalho manual, como Shane provavelmente aceitaria qualquer coisa que eles oferecessem porque não podia pagar para lutar e não entendia como essas coisas funcionam de qualquer forma. A chave é fazê-lo sentir-se sobrecarregado pelo processo, Sloan explicou como se estivesse dando uma aula magna sobre ferrar alguém. Victor disse que caras como Shane só querem acabar rápido, então aceitam acordos terríveis para evitar batalhas judiciais que não podem pagar. Quando Delaney finalmente foi embora, Sloan veio até a garagem agindo completamente normal, ainda me deu um beijo na bochecha antes de sair com as amigas, como se não tivesse passado uma hora inteira discutindo como me destruir financeiramente. Aquela noite eu não consegui dormir, ficava revendo o último ano procurando sinais como se estivesse analisando gravações de vigilância, os comentários sutis sobre meu trabalho que eu tinha ignorado como provocações, como ela mudava de assunto em festas quando perguntavam sobre meu emprego, como tinha começado a passar mais tempo com amigos do trabalho e menos em casa, como tinha parado de perguntar sobre meu dia ou mostrar interesse nos meus projetos. A restauração do trans em que ela costumava amar tinha virado aquele carro estúpido, as melhorias da casa das quais ela se orgulhava tinham virado manutenção básica, a parceria financeira que eu achava que tínhamos era eu sendo sustentado enquanto ela construía sua estratégia de saída. Ela vinha planejando isso bem antes de alguns meses e eu tinha sido ingênuo demais para perceber. Eu me sentia o maior idiota vivo, mas pelo menos finalmente entendi o jogo, era hora de encontrar jogadores melhores para o meu time. Passei a semana seguinte em uma espiral mais escura que um buraco negro, quase sem comer, ligando doente 2 vezes. Meus alunos provavelmente pensaram que eu estava tendo uma crise de meia-idade, o que tecnicamente eu acho que estava. Minha situação familiar era tão útil quanto uma porta de tela em um submarino, pais ambos mortos, um irmão Nolan com quem eu não falava há 7 anos depois de uma briga nuclear no funeral do papai que fez Chernobyl parecer um incêndio de cozinha. Nolan sempre foi o filho de ouro crescendo, notas 10, capitão do time de debate, bolsa integral para a faculdade de Direito, se formou summa cum laude em algum programa de alto nível e aqui está o detalhe. Ele trabalha agora em um dos maiores escritórios de litígio corporativo do estado, o tipo de advogado que sai nas páginas de negócios quando ganha grandes casos e provavelmente cobra mais por hora do que eu ganho em uma semana. Nossa briga foi estúpida e feia, do jeito que brigas de família sempre são quando o luto faz todos dizerem coisas que não podem retirar. Depois do funeral do papai houve confusão sobre arranjos e alguma bobagem de herança que deveria ter sido simples. Estávamos os dois destruídos e vivendo de café e teimosia. Eu o acusei de achar que era bom demais para a família por causa do diploma chique e do emprego na cidade grande. Ele disse que eu era ciumento e imaturo e não conseguia lidar com responsabilidades adultas. Ambos dissemos coisas que cortaram fundo e não podiam ser desditas. Nolan voltou para o escritório de advocacia corporativa dele. Eu fiquei local com meu trabalho de colarinho azul e ficamos em silêncio de rádio por 7 anos de orgulho teimoso e bobagens mútuas. Mas sentado naquela garagem folheando álbuns de fotos antigos, porque aparentemente eu gosto de sofrer, encontrei essa foto minha e do Nolan trabalhando no meu primeiro carro na garagem do papai, nós dois talvez com 16 e 14 anos, cobertos de graxa, rindo de alguma piada idiota. Nolan na verdade me ensinou metade do que sei sobre motores antes de decidir seguir a carreira jurídica. Olhando aquela foto percebi que tinha 2 escolhas, continuar me afogando em autopiedade ou engolir meu orgulho e ligar para a única pessoa que talvez pudesse me ajudar a lutar de volta. Esquece, eu liguei e caiu direto na caixa postal, o que quase me fez desligar e voltar a sentir pena de mim mesmo, mas então comecei a falar e quando abri a boca tudo saiu como um radiador quebrado. Contei tudo sobre Sloan, os papéis do divórcio, como eu estava sendo financeiramente executado por advogados que achavam que eu era apenas algum soldador idiota que iria se render, disse que sentia muito pela nossa briga e o quanto sentia falta de tê-lo por perto, especialmente agora que eu me sentia afundando. Contei sobre o trans e a casa e como Sloan estava tentando levar tudo pelo que eu tinha trabalhado enquanto me pintava como um inútil. Eu estava tagarelando e provavelmente soava desesperado, mas coloquei tudo para fora como uma confissão. Terminei dizendo que entenderia se ele não quisesse ajudar. Nós tínhamos dito coisas duras um ao outro e ele tinha a própria vida, mas eu não tinha mais opções.
Ele retornou a ligação 2 horas depois. Eu esperava meio que ouvir ele dizer para eu sumir e nunca mais ligar. Shane, por que você não ligou antes? Não estava bravo nem condescendente, apenas preocupado, como o irmão mais velho que eu lembrava de antes da faculdade de direito deixá-lo sério e nossa briga nos tornar estranhos. Conversamos por 4 horas seguidas até depois da meia-noite, como adolescentes em noite de aula. Ele me deixou explicar tudo sem julgar, sem interromper, sem me fazer sentir idiota por confiar na Sloan. Quando terminei de descrever as exigências dela e a estratégia do advogado, houve uma longa pausa que me fez pensar que a ligação tinha caído. Me envie tudo, eu vou assumir seu caso, disse Nolan. Eu não posso pagar sua taxa, sua entrada provavelmente custa mais do que ganho em 3 meses. Isto agora é um assunto de família, vamos resolver o dinheiro depois. Então ele disse algo que quase me quebrou, eu também senti sua falta, irmãozinho, e ninguém mexe com a minha família. Essa última parte foi dita em um tom que eu lembrava da infância, quando Nolan estava prestes a destruir alguém no xadrez ou no debate. O que você precisa? Tudo, extratos bancários, declarações de imposto, recibos de cada projeto, fotos, mensagens, e-mails, cada papel que mostre o que você contribuiu. E, irmão, não fale com a Sloan nem com o advogado dela sobre nada, toda a comunicação passa por mim. Pela primeira vez em semanas senti que talvez eu não estivesse completamente acabado, talvez eu tivesse reforço, meu irmão estava de volta e ele estava furioso, isso estava prestes a ficar interessante. Nolan não perdeu tempo como advogados que cobram até por pensar no seu caso no chuveiro. Ele me fez reunir todos os documentos financeiros dos últimos 5 anos, cada recibo de projetos da casa, cada foto do trabalho que eu tinha feito. Também me fez escrever uma linha do tempo das mudanças de comportamento da Sloan e cada conversa sobre dinheiro e planos futuros. Mas Nolan sendo Nolan, o mesmo perfeccionista obsessivo que costumava organizar os cartões de beisebol pela média de rebatidas, foi muito além dos meus papéis. Pausa rápida. Pessoal, o YouTube acabou de lançar esse novo recurso de hype. Se você está viciado nessa história, aperta esse botão de hype. Isso diz ao YouTube que este vídeo merece bombar e mantém histórias ainda mais insanas chegando até você. Muito obrigado pelo apoio, certo? De volta ao drama. 3 dias depois de assumir meu caso, ele ligou com uma atualização que me deixou tonto. Shane, preciso te perguntar algo diretamente. A Sloan já mencionou contas de poupança separadas ou quaisquer contas que você não conhece? Nunca. Nós sempre usamos nossa conta conjunta para tudo. Por que ela precisaria de contas separadas? Longa pausa. Eu podia ouvi-lo digitando, provavelmente puxando documentos que fariam meu dia ou arruinariam tudo. Porque eu fiz uma verificação financeira de fundo e há algumas discrepâncias muito interessantes na declaração dela. Nolan tinha contratado uma contadora forense especializada em casos de divórcio. O que ela encontrou foi incrível e me fez perceber que Sloan era ainda mais calculista do que eu imaginava. Sloan vinha aplicando um golpe longo por mais de 18 meses que faria o Bernie Madoff sentir inveja. Ela abriu 3 contas separadas em bancos diferentes e vinha movendo sistematicamente dinheiro da nossa conta conjunta, pequenas quantias no início, 200 aqui, 500 ali. Nada que eu notasse em gastos normais porque ela era esperta o bastante para manter abaixo do radar, mas com o tempo isso somou $34.000 que ela tinha escondido enquanto eu pagava minha metade de todas as contas como uma pessoa honesta, como um otário. Como isso é legal? Não é. Isso se chama dissipação de bens conjugais e juízes odeiam mais do que advogados internos baratos. Mas isso nem era a melhor parte. Nolan também tinha intimado os e-mails e registros telefônicos da Sloan. O que você pode fazer quando alguém mente sobre finanças em documentos judiciais? Ela vinha pesquisando advogados de divórcio por mais de 1 ano, não apenas o Vitor Torres, mas pelo menos 4 escritórios diferentes, comparando preços como se estivesse comprando um carro. Escuta isso, disse Nolan, e eu podia ouvir papéis sendo mexidos. Este é um e-mail para Torres de 13 meses atrás. Shane é confiável demais e não entende procedimentos legais. Ele ganha um bom dinheiro para alguém sem uma educação real. Mas nada comparado ao meu potencial de ganhos a longo prazo. Isso deve ser simples. Outro e-mail de 8 meses atrás. Shane ainda acha que isso é sobre problemas de casamento e comunicação. Ele não faz ideia de que venho documentando tudo há meses. Os amigos dele soldadores não são exatamente especialistas legais. Então duvido que ele consiga bons conselhos sobre lutar contra isso. Ler esses e-mails foi como levar um coice de mula no peito, mas Nolan não tinha terminado de destruir minha fé na humanidade. Ele também encontrou a atividade da Sloan nas redes sociais, incluindo postagens no LinkedIn se gabando de equilibrar com sucesso avanço de carreira com casamento de apoio apenas 6 meses atrás.
A história dela de sacrificar oportunidades de carreira era pura bobagem. Ela tinha conseguido 2 promoções e um grande aumento durante nosso casamento enquanto eu supostamente a segurava. Nolan, isso é insano. Como você encontrou tudo isso tão rápido? Shane, eu faço litígio corporativo há 15 anos. Isso é o que eu faço. Eu encontro onde as pessoas escondem dinheiro e destruo argumentos ruins com fatos. O advogado da Sloan cometeu um enorme erro achando que você era indefeso e não iria revidar. Basicamente, Nolan explicou que Vitor Torres era conhecido por intimidar caras da classe trabalhadora em casos de divórcio. A estratégia dele era sobrecarregá-los com exigências agressivas e honorários legais até que aceitassem qualquer coisa que ele oferecesse só para acabar logo, como um valentão que provoca crianças menores porque sabe que elas não podem revidar. O problema é que Torres nunca enfrentou alguém que soubesse jogar esse jogo em nível profissional. Ele vinha vivendo de intimidação há anos, estava prestes a receber uma educação muito cara à cortesia da família Donnelly. O plano de Nolan era brilhante e implacável. Como estratégia militar, deixaríamos Sloan e Torres acharem que estavam ganhando até o tribunal. Eu apareceria com meu defensor público sobrecarregado. Eles se sentiriam confiantes, talvez arrogantes. Então Nolan entraria no último minuto como meu novo advogado. Isso se chama substituição de advogado. Perfeitamente legal. Eles recebem notificação mas não têm tempo suficiente para realmente se preparar para a mudança. Nolan também tinha feito uma pesquisa sobre o próprio Torres e as descobertas foram lindas. O cara não era nem de longe tão bom quanto fingia, se formou no meio da turma em uma faculdade de direito de terceira categoria, perdeu os últimos vários casos importantes e tinha fama de intimidar partes sem representação enquanto evitava brigas reais. Shane, esse cara vem vivendo de intimidação há anos, isso vai ser divertido. Pela primeira vez desde que Sloan lançou a bomba do divórcio eu senti algo além de medo, meu irmão mais velho estava de volta e pronto para a guerra. Uma semana antes do tribunal, Nolan vinha todas as noites para preparar, transformando minha mesa da cozinha em uma sala de guerra que parecia saída de um thriller jurídico. Passamos por cada documento, cada peça de evidência, cada ângulo até que eu pudesse recitar tudo como juramento à bandeira. Mas Nolan também queria manter Torres e Sloan confiantes demais, continuar agindo derrotado. Quando você falar com seu defensor público, se Sloan perguntar sobre o caso, haja preocupado e estressado, deixe eles pensarem que você vai se render. Não foi difícil parecer estressado, eu estava estressado, mas a confiança do Nolan era contagiante, como ter um Navy SEAL dizendo que está ao seu lado numa briga de bar. Ele trazia arquivos de casos semelhantes que tinha vencido, mostrando como juízes normalmente decidiam quando uma das partes tentava esconder bens e mentir para o tribunal. A chave é fazer Torres parecer que não fez o dever de casa, o que ele realmente não fez, quando eu apresentar provas que ele deveria ter encontrado durante a descoberta básica e isso faz parecer incompetente e Sloan parecer enganosa. Juízes realmente não gostam de ser enganados. Nolan também tinha alinhado peritos que fariam o caso da Sloan parecer coisa de amador, a contadora forense que rastreou o dinheiro escondido da Sloan e poderia explicar em termos simples. 3 avaliadores diferentes de carros clássicos que poderiam testemunhar o valor real do meu transe contra a estimativa ridiculamente baixa do Torres, até mesmo um empreiteiro que poderia detalhar o valor de todas as melhorias que eu tinha feito na casa. Nós não vamos apenas vencer isso, Shane, nós vamos obliterar de tal forma que Sloan vai se arrepender de ter pensado que poderia enganar nossa família. Quando eu terminar, Torres estará atualizando o currículo. 2 dias antes do tribunal, Sloan fez uma última tentativa de se fazer de vítima, como uma jogadora de pôquer tentando blefar com um par de 2. Ela veio até a casa enquanto eu estava na garagem agindo toda emocional, provavelmente pensando que poderia me manipular uma última vez. Shane, podemos por favor apenas conversar, talvez possamos resolver algo sem tribunal, isso está ficando tão feio e caro. Eu levantei os olhos do motor do trans. Sloan, você entrou com o divórcio. Você fez exigências através do seu advogado. O seu advogado pode falar com o meu advogado. Que advogado? Você tem, aquele defensor público que parece preferir estar em qualquer outro lugar. Eu apenas dei de ombros e voltei ao motor. Veremos. Ela ficou ali mais 1 minuto, provavelmente esperando que eu desabasse e implorasse para ela reconsiderar ou oferecesse aceitar um acordo menor para evitar tribunal. Quando não dei a reação que ela queria, bufou e foi embora. Naquela noite Nolan ligou com uma última atualização que me fez sorrir. Torres acabou de protocolar uma moção para acelerar o processo. Ele quer encerrar isso rápido, provavelmente pensando que tem uma vitória fácil. E isso é ruim? É perfeito. Ele está apressando porque acha que tem uma vitória garantida e quer receber os honorários antes que você perceba que está sendo enganado. Ele não fez a devida descoberta das finanças da Sloan. Está entrando numa emboscada. O tom do Nolan me lembrou do Natal quando éramos crianças. Dorme um pouco, irmãozinho, amanhã vai ser lindo.
O dia do tribunal chegou como se o Natal e o Super Bowl tivessem um bebê. Eu apareci parecendo devidamente derrotado, roupas amarrotadas, energia nervosa, sentado ao lado do meu defensor público claramente sobrecarregado que ficava embaralhando papéis como se estivesse procurando as chaves do carro. Sloan estava lá em seu terno de poder sentada ao lado de Vitor Torres. Ele tinha aquela confiança arrogante que enchia a sala, o tipo de arrogância que vem de anos intimidando trabalhadores sem representação. Sloan viu meu defensor público lutando com papelada básica e realmente sorriu de canto. Eles estavam tão confiantes. O juiz Rei chamou a ordem e Torres imediatamente atacou. Lançou-se em um discurso pomposo sobre como sua cliente infelizmente tinha se casado abaixo de seu potencial socioeconômico. Realmente usou a frase desigualdade inerente como se estivéssemos discutindo sistemas de classes medievais. Tinha gráficos, tabelas e um PowerPoint mostrando diferenças de renda projetadas para a próxima década. Quando meu Transen apareceu na tela, Torres o descartou como propriedade recreativa de valor prático limitado que ocupava espaço premium de garagem que poderia ser melhor utilizado para atividades geradoras de renda. Esse cara queria transformar minha garagem em um depósito da Amazon. Torres concluiu com gestos grandiosos sobre como Sloan merecia compensação por anos de apoiar um cônjuge com ambição limitada. Eu estava ficando irritado, mas Nolan tinha martelado em mim para manter a calma e deixar Torres cavar a própria cova. Então veio o momento que eu estava esperando. Senhor Donnelly, o advogado está presente? Meu defensor público começou a se levantar, mas então as portas do tribunal se abriram e Nolan entrou como se fosse dono do prédio. A mudança foi instantânea. Sloan ficou pálida mais rápido que tinta secando no deserto. Torres literalmente deixou a caneta cair. Nolan estava usando um terno cinza carvão perfeitamente ajustado, carregando uma pasta que gritava dinheiro sério e tinha aquele sorriso calmo e predatório. Torres sussurrou freneticamente para Sloan. Você nunca disse que ele tinha família no direito corporativo. A resposta em pânico. Eu te disse que ele tinha um advogado. Irmão, você disse que não importava. Torres agora suando. Morrison Klein não importar. Sloan, eles comem escritórios como o meu no café da manhã. Nolan avançou suave como seda. Meritíssimo, Nolan Donnelly, Morrison Klein e Associados, representando Shane Donnelly, estarei substituindo como advogado do réu. A juiz olhou as credenciais de Nolan com interesse. Morrison Klein tinha reputação, era um tipo de advogados que não apareciam a menos que alguém estivesse prestes a levar uma surra judicial. Nolan não usou PowerPoint, não precisava de apresentações chamativas, apenas se levantou e disse com uma voz calma e autoritária, meritíssimo, a parte contrária apresentou um interessante trabalho de ficção, eu gostaria de compartilhar alguns fatos. Então ele destruiu tudo que Torres tinha construído. Primeiro vieram as contas escondidas da Sloan, não apenas os 34 mil que tínhamos encontrado inicialmente, mas 47 mil no total que ela vinha movimentando por 18 meses enquanto alegava dificuldades financeiras. Torres objetou desesperadamente, mas a juíza o calou, os registros bancários falavam por si mesmos. Em seguida, Nolan obliterou a narrativa de sacrifício de carreira da Sloan, postagens no LinkedIn, avaliações de desempenho, entrevistas em revistas onde ela se gabava de equilibrar avanço de carreira rápido com casamento, 2 promoções e um aumento de 30% enquanto supostamente era impedida. Torres tentou objetar novamente, mas a juíza o cortou, eram as próprias palavras da Sloan. Nolan apresentou 5 anos de registros financeiros mostrando a verdadeira história. Apesar de ganhar 60% da renda da Sloan, eu contribuí com 50% de todas as despesas, enquanto acrescentava 42 mil em valor documentado através de trabalho especializado, fotos de cada projeto, orçamentos de empreiteiros organizados melhor do que o PowerPoint do Torres. Sloan chorava agora enquanto Torres suava dentro do terno caro, mas Nolan guardou a opção nuclear para o final. Aquelas trocas de e-mails entre Sloan e vários advogados de divórcio projetados na mesma tela que Torres tinha usado. 14 meses de planejamento enquanto mentia para mim, Sloan me chamando de confiável demais para entender procedimentos legais, discutindo como maximizar acordo enquanto minimizava minha capacidade de lutar, escrevendo isso deve ser simples, Shane não saberá como lutar adequadamente. Torres objetava tudo agora, jogando termos legais desesperados enquanto a juíza o cortava com irritação crescente. Quando Nolan chegou ao meu Transen, tinha 3 avaliações profissionais e testemunho de especialistas sobre centenas de horas de trabalho qualificado, então Nolan foi para o golpe final, voltando-se diretamente para Torres. Meritíssimo. Acho curioso que o advogado da parte contrária, que se formou 47º em uma turma de 63 na Jefferson School of Law, presuma pregar sermão a este tribunal sobre contribuições relativas para o casamento, particularmente quando sua pesquisa parece tão inadequada.
Torres ficou vermelho, gaguejando sobre ataques pessoais inapropriados enquanto Nolan sorria. A juíza parecia tentar não rir. Torres embaralhava papéis desesperadamente pedindo adiamento porque não estavam preparados para esse nível de evidência inesperada. A juíza o cortou. Moção negada. Com base nas provas apresentadas, estou pronta para decidir. Nolan fez exatamente o que prometeu, transformou a vitória garantida da Sloan em um desastre completo que seria comentado em círculos jurídicos por anos. A juíza decidiu a meu favor em quase tudo, entregando justiça como um ataque de precisão. Fiquei com a casa, os 2 carros e todo o meu 401k, dividimos as economias 50-50. Mas Sloan teve que devolver todo o dinheiro escondido além de pagar uma multa por fraude financeira que fez os honorários advocatícios parecerem troco de bolso. Nada de pensão, as exigências agressivas mas supostamente razoáveis de Torres foram completamente rejeitadas. A juíza também ordenou que Sloan pagasse minhas custas judiciais, o que significava que ela financiaria a demolição do próprio caso pelas mãos do Nolan. Uma ironia linda. Ao sairmos do tribunal, Torres tentou se aproximar de Nolan com o desespero de um homem se afogando, provavelmente buscando alguma cortesia profissional que pudesse salvar sua reputação. Nolan o olhou de cima a baixo. Senhor Torres, talvez devesse investir menos em acessórios e mais em educação continuada. Isso foi constrangedor mesmo para seus padrões. Sloan tentou me interceptar do lado de fora, lágrimas correndo, rímel escorrendo como se tivesse sido pega numa tempestade de consequências. Shane querido, podemos conversar por um minuto? Eu nunca quis que chegasse a esse ponto, ainda podemos resolver isso. Nolan se colocou entre nós, toda a comunicação passa agora pelo meu escritório. Sloan olhou entre nós desesperada, como se finalmente percebesse o que realmente tinha perdido, não apenas o dinheiro ou a casa, mas qualquer esperança de controlar a situação, de se fazer de vítima ou manipular o jeito de escapar das consequências. Saímos do BMW do Nolan com ela ainda parada nos degraus do tribunal chorando e provavelmente calculando como explicaria esse desastre a todos que achavam que ela era tão inteligente. Nas 3 semanas seguintes o mundo dela implodiu completamente como uma demolição controlada. A notícia se espalhou rápido pelo nosso círculo social. Aparentemente Delaney não conseguiu manter a boca fechada sobre o massacre no tribunal. Provavelmente porque ver a irmã ser destruída por um poder de fogo jurídico superior era bom demais para não compartilhar. Sloan teve que explicar a amigos, colegas de trabalho e família por que tinha sido pega escondendo dinheiro e mentindo para advogados. As mesmas pessoas que ela vinha impressionando com suas histórias de sucesso corporativo agora questionavam se alguém que cometeria fraude financeira poderia ser confiável nos negócios. Sua firma também não estava nada contente com a atenção negativa, afinal ela trabalhava em um lugar onde reputação e confiabilidade supostamente importam. Ter seu nome associado a práticas financeiras enganosas não é exatamente ótimo para a confiança dos clientes. Mas a verdadeira diversão veio quando Torres tentou apresentar uma moção alegando que Nolan tinha usado táticas antiéticas de emboscada e estratégias legais injustas. Nolan me ligou rindo tanto que mal conseguia falar. Mano, esse idiota realmente tentou argumentar que eu violei padrões profissionais por estar muito preparado e confiante. Ele alegou que trazer provas adequadas e testemunhas especializadas era má conduta processual em um caso civil. A juíza basicamente disse para Torres sentar, calar a boca e parar de se envergonhar. A moção foi negada tão rápido que provavelmente bateu um recorde, e Torres levou uma bronca judicial sobre a diferença entre ser ilegal e ser tratado de forma injusta. O escritório de Torres não ficou feliz com a derrota tão espetacular em um caso de alto perfil. Notícias correm rápido nos círculos jurídicos e ser humilhado pelo Morrison Klein não estava ajudando em nada a sua reputação. Ouvi pelo Nolan que Torres tinha sido discretamente encorajado a considerar outras oportunidades de carreira que combinassem melhor com seu nível de habilidade. 3 semanas após o decreto final eu estava na garagem mexendo no transe, curtindo o ronco terapêutico de um motor devidamente regulado, quando minha campainha tocou às 11h30 da noite. Visitantes tarde da noite nunca são boas notícias. Abri a porta e encontrei Sloan parada lá e ela parecia completamente descontrolada. Shane, você tem que me ajudar, disse tentando entrar à força em casa como alguém que tinha perdido todo o senso de limites. Eles vão me demitir, meus cartões de crédito estão estourados com honorários e multas, não consigo pagar o aluguel do meu apartamento. Parabéns. Você ficou com tudo, não pode me dar alguma coisa? Eu recuei e mantive as mãos visíveis. Sloan, você precisa ir embora agora, isso é assédio. Por favor, desculpa, eu cometi um grande erro, podemos resolver isso, você sempre disse que cuidaria de mim. Foi quando o BMW do Nolan entrou na minha garagem como cavalaria. Ele vinha na maioria das noites para trabalhar no transe e ficar de papo como nos velhos tempos, irmãos se reconectando entre bebidas e óleo de motor.
Sloan viu saindo e perdeu completamente o que restava da compostura. Vocês irmãos Donnelly, ela gritou alto o suficiente para acordar a vizinhança. Vocês conspiraram para destruir minha vida. Planejaram tudo isso. Vou processar os dois por conspiração e fraude e tudo mais. Nolan calmamente pegou o celular e começou a gravar. Sloan, você está invadindo e fazendo ameaças. Precisa ir embora imediatamente ou... Ela estava tendo um colapso completo agora, gritando sobre como arruinamos sua carreira, roubamos seu dinheiro e destruímos sua reputação. Sua voz estava ficando mais aguda, então avançou em mim tentando arranhar meu rosto com as unhas, gritando que eu a devia e que ia me fazer pagar por destruir sua vida. Nolan interveio e a conteve enquanto eu ligava para o 911. Ela alternava entre implorar e nos ameaçar, passando por todas as emoções ao mesmo tempo. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu vou destruir vocês dois. Shane, por favor, eu te amo. Vou arruinar vocês dois. Por favor, me ajude. Isso não é justo. A polícia apareceu 12 minutos depois. 2 oficiais que olharam a cena e imediatamente chamaram reforço porque as mulheres loucas aparentemente são um risco ocupacional conhecido. Nolan forneceu evidência em vídeo e eu dei um depoimento sobre a Sloan tentar forçar entrada e agressão. Os oficiais foram profissionais mais claramente acostumados a esse tipo de situação. Enquanto algemavam, ela ainda alternava entre chorar e gritar ameaças. Era quase engraçado. Isso não acabou. Vou apelar de tudo. Vocês vão pagar por isso. Vou conseguir um advogado melhor. Vocês vão ver. Por favor, não me prendam. O oficial responsável nos disse que ela seria acusada de invasão, agressão, ameaças e violação da ordem de restrição que Nolan tinha protocolado após seu assédio anterior no meu local de trabalho. Vocês talvez queiram melhorar sua segurança e instalar algumas câmeras, disse enquanto os policiais a levavam no carro. Nolan e eu ficamos na garagem vendo as lanternas traseiras sumirem. Bem, disse Nolan, isso saiu exatamente como esperado. Voltamos para a garagem e abrimos umas bebidas, Nolan e eu conversando como nos velhos tempos, recuperando 7 anos de silêncio perdido enquanto Sloan oficialmente se tornava problema de outra pessoa. 6 meses depois, Sloan se declarou culpada por acusações reduzidas e recebeu liberdade condicional com aconselhamento obrigatório, perdeu o emprego, teve que voltar a morar com os pais e virou um conto de advertência sobre o que acontece quando você tenta ferrar a família errada. Nolan e eu fazemos passeios de fim de semana no trens e agora, compensando 7 anos de conversas perdidas, o carro funciona melhor do que nunca, a casa é finalmente minha e eu tenho meu irmão de volta. Sloan recebeu exatamente o que merecia, às vezes a justiça realmente funciona.